Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o máximo divisor comum. Vimos em outra aula o máximo divisor comum pelo conjunto dos divisores dos números. Vamos ver agora um outro método para determinar o maior divisor comum de dois números pelas divisões sucessivas, que foi inventada por Euclides, matemático grego antes de Cristo. Consiste o seguinte: veja um exemplo. Vamos começar com MDC de 20 e 64. Eu fiz em outra aula esse MDC pelo conjunto dos divisores. O processo é o seguinte: você vai dividir o maior pelo menor e vai continuando a divisão, dividindo. Enquanto tiver resto, você vai dividindo o divisor pelo resto, o divisor pelo resto, até que a divisão seja exata, ou seja, resto zero. O divisor desta última divisão é o maior divisor comum. Então vamos lá. Vamos dividir 64 por 20. Ora, 64 por 20, 3 vezes 20 são 60. 64 menos 60, 4. Então veja bem, qual é que é o divisor? É 20. E o resto é 4. Então agora você vai dividir o divisor 20 pelo resto 4. E enquanto a divisão não for exata, você continua dessa forma: o divisor dividido pelo resto. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Essa divisão finalizou. Por quê? Porque o resto dela é 0. Fiz duas divisões. O divisor da última divisão é o MDC. Então o MDC de 20 e 64 pelas divisões sucessivas é 4. Mesmo resultado que nós achamos pelo conjunto dos divisores na outra aula. Vamos ver agora, por exemplo, 114 e 27. Então, queremos o MDC de 114 e 27. Divide o maior pelo menor. 114 nós vamos dividir por 27. 114 por 27, 27 vezes 2, 54. Vezes 4, 108. Então 4 dá. 4 vezes 7, 28. 28 para 34. 6 vão 3. 4 vezes 2, 8. E 3, 11. Para 11, nada. Divisor 27, resto 6. Agora eu vou dividir o quê? Eu vou dividir 27 pelo resto 6. Divisor pelo resto, divisor pelo resto. 4 vezes 6, 24. Para 27 faltam 3, sobram 3. Acabou? Não. O divisor dividido pelo resto. Olha o divisor aí. É 6. Dividido pelo resto, que é 3. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Observe que eu fiz 3 divisões. 1, 2, 3. Na terceira divisão, resto 0. Então o divisor da última divisão é o MDC, é o maior divisor comum. Não é interessante? Vamos ver agora de 75 e 100. MDC de 75 e 100. Nós fizemos na outra aula. Encontramos 25, lembra? Pelo conjunto dos divisores. Então vamos dividir quem?
Vamos dividir 100 por 75. Ora, 100 dividido por 75 dá 1. 75, 100 menos 75 sobrou quanto? 25. Agora eu vou fazer uma segunda divisão, porque não zerou. Eu vou dividir o divisor pelo resto. Quem é o divisor? 75. Quem é o resto? 25. 75 dividido por 25 dá 3, não é? 25 vezes 3 não são 75? Resto, 0. O divisor da última divisão, que é a divisão em que o resto é 0, é o que? É o maior divisor comum. Então está aí. E se você tiver que fazer de 3 números? Faz de 2, pega aquele resultado e depois faz com o outro. Faz com os dois maiores primeiro, certo? Tá bom? Não é interessante? É o método das divisões sucessivas. No primeiro fizemos 2 divisões, o divisor da última divisão. No segundo fizemos 3 divisões, 1, 2, 3. Eu separei com 2 barrinhas para ficar fácil você ver quantas divisões foram feitas. O divisor da última divisão é o maior divisor comum. Divisor da última divisão, 25, é o maior divisor comum. Certo? Isso aí. Na próxima aula, nós vamos ver o maior divisor comum pela decomposição simultânea. Pela decomposição simultânea, ou seja, nós vamos tomar os números 20 e 64 e vamos decompô-los, fazer a decomposição deles, certo? E depois vamos verificar. Tem uma regrinha lá interessante para a gente observar, tá certo? Então está aí. Vimos numa outra aula maior divisor comum, que é o maior divisor entre os números dados, né? Pelo processo do conjunto dos divisores, você acha os divisores do número e vê qual é o maior divisor entre os conjuntos. E aqui agora um segundo método, maior divisor comum pelas divisões sucessivas. É aqui que existe o chamado algoritmo de Euclides, que basicamente é isso aí também. Ele faz divisões, vai dividindo o maior pelo menor até encontrar resto zero. Então, pessoal, até a próxima aula, tá? Com a decomposição simultânea para achar o maior divisor comum. Até a próxima aula e obrigado.